né, do Apocalipse. Que diz assim: vi outro grande, admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é contida a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também o que saíam vitorioso da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande é maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei dos santos. Quem não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém? Glória a Jesus. Querido, vou dar um testemunho bem rápido, vou ser bem ligeiro, concernente 3 visões, né, que eu tive pela madrugada, são visões proféticas, né? Já tem bastante anos atrás, já mais de 7 anos atrás, eu tive a primeira visão. A segunda visão, né? A segunda visão tem mais ou menos 3 anos, e a terceira visão tem aproximadamente 11 meses. A primeira visão, eu estava vindo de São Paulo, de uma grande concentração, né? Na época eu congregava na Igreja de Deus e Amor, e ali eu vim de concentração no Rio de Janeiro, foi nos Arcos da Lapa, né? Uma grande concentração de milagres. E quando eu chegava em certa altura, eu passei por uma madorma. E quando eu passei pelaquela madorma, foi menos de 1 minuto, Deus me levou e me colocou na terra do município de Itaucara, 2º distrito, né? Eu morava no município de São Sebastião do Alto, né? Deus me transportou de Nova Friburgo, me colocou lá dentro, no distrito de Itaucara, na beira do riacho, e Deus falou comigo assim, ó: olha para o riacho. E quando eu olhei para o riacho, eu vi que o riacho estava seco, só havia lama e areia. Imediatamente Deus falou assim: agora você olha para o lado da expansão. E quando eu olhava, meus irmãos, para o lado da expansão, eu via, contemplava uma coisa muito séria. Eu via o arrebatamento acontecendo. E as almas subiam como flecha, numa rapidez muito grande, que eu não conseguia distinguir a rapidez das almas que subia. Mas só que as almas subiam salteadas, distância de talvez 500, 600 metros uma da outra, porque era pouco que subia. E aí eu falava: Senhor, e eu? Deus falava: meu filho, como você poderia ver nesta visão se você não estivesse aqui? Porque eu fiquei preocupado comigo. Que eu via que era arrebatamento, as águas da fonte do rio tinham se secado. Isso foi no distrito de Itaucara. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda visão, meus queridos irmãos, essa visão foi uma visão profética, sem dúvida nenhuma, está escrito aqui no livro do Apocalipse, concernente ao final dos tempos. Né? A Bíblia diz que as fontes das águas secariam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os santos vão estar livres desse dia, dessa grande aflição final, nesse dia, aqueles que fazem a vontade de Deus, que guardam os estatutos do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que nós pregamos a santidade, também pregamos a pregação do arrependimento, que muito pouco, muitos ministros nos dias presentes têm feito o que Deus tem ordenado. Tem sido o profeta, atalaia, que pregue a pregação do arrependimento para que todos se arrependam e voltem para Deus.
porque foi uma das primeiras pregações a qual o precursor João Batista ministrou. Foi o primeiro que ministrou a palavra do arrependimento, a pregação, a nova aliança foi o profeta João, e logo em seguida o próprio Jesus Cristo, pregando a palavra do arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E quando a palavra de Deus chega ao ouvido do pecador, é evidente que chegou ele ao reino do céu. E a segunda visão, eu estava em Novo Friburgo, Deus me transportou pelas madrugadas e me colocou lá no sítio Cachoeira, onde muitos conhecem o sítio Cachoeira, principalmente o povo do Bar, alguns de Novo Friburgo também conhecem a região. E Deus me colocou ali, dentro de casa, de repente Deus me tirou para o lado de fora da casa, me colocou na parte externa da casa e diz assim, agora você olha, meu filho, para a expansão externa. Olha para a direita e para a esquerda e observa. Eu fiquei olhando e ouvia grito de ai. Eu ouvia grito de ai. Ai, mamãe, papai, socorro. Glória a Jesus. Visão terrível, coisa terrível que eu pude ver. E de repente, mesmo após aquele grito, eu via quando a fumaça subia da terra. E Deus me falava que grande destruição aconteceria naquela cidade. Nos dois campos, eu via subindo aquela fumaça. A cidade tinha sido destruída. Aí eu falava, Senhor, e agora? E Deus falou com meu servo, agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por isso, nós temos que pregar a pregação do arrependimento e falar o que Deus mandou falar. A Bíblia relata, irmão, no livro de Jonas, capítulo 1, quando Deus falou com o profeta Jonas, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação do arrependimento, porque o pecado daquele povo já cheira mal diante da minha narina. Irmãos, o pecado de muita cidade já cheira mal diante da narina de Deus. E Deus me deu ordem para mim, com a igreja, ir naquela cidade, Vão do Barro, não somente eu, com outras igrejas, se unir e pregar a pregação do arrependimento. E só Deus que pode me impedir de ir lá. Só Ele que pode. Mas Ele me deu ordem para ir e nós vamos em nome de Jesus. A partir de hoje, vamos começar a orar para essa grande missão da última hora no município de São Sebastião do Alto, conhecido Valão do Barro, município de São Sebastião do Alto, que é uma terra sanguinária. Aleluia! Irmãos, e a segunda visão, Deus me colocou ainda em Novo Friburgo, morando aqui em Novo Friburgo ainda como moro atualmente. Deus, o Espírito de Deus me colocou do lado de fora para as madrugadas. E Deus me colocou e disse assim, olha para a expansão externa e fica olhando para a direita para tu ver o que tu vai ver. Eu vi uma cobra, irmão, gigante, um animal numeroso, muito grande o animal. Este animal tinha aproximadamente 60 metros de comprimento. É uma cobra muito grande, uma cobra, e ela vinha assim, fazendo assim, ó. Mas numa rapidez muito grande que eu não conseguia distinguir a velocidade daquele animal. E quando ela chegou, e aí antes dela chegar mais ou menos na minha direção, porque eu fiquei assim, mas antes da minha direção, eu falei assim, será para onde? Eu perguntava dentro de mim, será para onde ela vai com tanta pressa? Quando ela estava na minha direção, ela se transformou num grande dragão. Num grande dragão, e da boca dele saía fogo. Ele continuou voando o mesmo jeito que a cobra fazia antes, ele também fazia, porque a cobra ela foi transformada naquele dragão e ele continuava fazendo assim, ó. Quando ele fazia assim, ele dava aquele grito e saía aquele fumaceiro, aquele fogo terrível da boca, ele fazia assim. Ele fazia assim. E o dragão, irmão, tinha muita pressa de chegar onde ele ia. E eu perguntei, Senhor, onde ele vai? Para onde ele vai? Fica observando. Esse dragão, irmão, ele aterrissou entre Valão do Barro e Italcara. Ele aterrissou entre Valão do Barro e Italcara. Essa visão eu tive já bastante meses atrás. Eu estava orando a Deus, né?
Mas naquela visão, imediatamente, Deus me deu o entendimento da visão. Aí Deus falou comigo, meu servo, agora veja e saiba por que tanta matança nessa região e tanto câncer. Porque tanta matança, tanto sangue nessa terra e tanto câncer que a medicina não conseguiu descobrir, distinguir por quê. Porque médico daquela região, eu posso identificar o povo lá, já fez levantamento, porque tanto câncer, tantas pessoas morrendo de câncer. Há coisas malignas. Irmão? São demônios, trevas. E Deus falou, olha, a causa de tanta matança nessa cidade e tanto câncer. Amém? Nós vamos estar lá, anunciando, pregando a pregação do arrependimento. Eu tenho certeza e convicção que nessa grande concentração vai ficar pequeno lugar. Porque Deus vai realizar muitos sinais e prodígios, salvação de alma e libertação. Os irmãos vão ver e vão ouvir demônios gritando, dando gritos de derrota naquela cidade, e vai ser um dos maiores cruzadas missionárias acontecida na região de São Sebastião do Alto, vai ser essa cruzada de missão. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração e até esse dia.